Para continuar o que eu estava falando hoje mais cedo, a questão do alfabeto hebraico e como que esse alfabeto tem uma relação imensa, muito plural, quanto à escrita bíblica. Realmente esse livro é muito vasto e difícil de explicar em pouco tempo. O livro é esse aqui, ó, Alfabeto Sagrado, Josie Eisberg e Adin Steinsaltz. São dois rabinos, né? E é bem interessante, eu vou dar um exemplo aqui de como esse hebraico ele é amplo e nos ensina bastante coisas. Só a letra, cada letra nos ensina. Por exemplo, a primeira letra é o Aleph. O Aleph se escreve assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. O Aleph é assim, ó, que se escreve. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa letra, ela tem uma ideia de... Eles falam que, em termos simbólicos, é como se fosse uma mulher com dois baldes na mão. A ideia de início de tudo, né? É como se fosse assim, né? Vamos começar a criar, né? Como se fosse o início do mundo, a criação de todas as coisas, antes do mundo material. E tem valor numérico 1. Né? Tanto que alfabeto vem do hebraico Aleph Bet. Aleph é a primeira letra e Bet é a segunda. Né? E é interessante, como eu falei no primeiro vídeo, que a segunda letra tem uma forte relação com a segunda. Aliás, a primeira letra tem forte relação com a segunda. Então, por exemplo, se Aleph é a primeira e tem relação com o início de todas as coisas, então todas as palavras ligadas a Deus, como criação, tem a palavra, tem a letra Aleph. Então, aí, por exemplo, a segunda letra é o Bet. Vou mostrar aqui o desenho. É bem interessante. O Bet se escreve assim. É como se fosse uma casa que tem um espaço aberto para frente. Se você for observar o Bet, para se escrever hebraico, não se escreve como nós, homens ocidentais, escrevemos, da esquerda para a direita, mas é da direita para a esquerda. Então, esse espaço aberto do Bet está para a esquerda, ou seja, o Aleph ficou para trás. O que isso quer dizer? Tem um recado aí, que a vida se constrói do presente para o futuro, não se olha para trás. Ou seja, eu não vou realmente saber 100% o início das coisas. Então, mesmo que, por exemplo, o livro do Gênesis traga uma alusão do que foi o princípio, nós nunca saberemos realmente como foi esse início. O que podemos fazer é trazer alguma previsãozinha ou uma sugestão, mas saber jamais saberemos. E isso, lá os antigos judeus, os que falavam hebraico lá atrás, já tinham essa concepção de que a gente constrói o mundo de hoje em diante. Não se olha para trás, como a esposa de Ló olhou para trás e virou mulher de sal, né? Uma estátua de sal. Então você vê claramente que aqui tem um recado ético, moral para nós, de que a vida nós temos que construir, temos que melhorar o mundo daqui para frente. E como foi criado o mundo nós nunca vamos saber. A gente fica vendo assim que o homem moderno ele confunde muitas coisas. Por exemplo, ele acha que com a ciência ele vai realmente saber como foi totalmente o princípio. Às vezes ele acha que ele vai conseguir entender todas as coisas. Todas as nossas descobertas modernas estão muito mais ligadas ao bem-estar social do homem hoje, bem-estar moderno da humanidade, que é exatamente uma resposta cravada sobre o início das coisas. Isso a ciência nunca conseguiu fazer. E sempre que ela consegue alguma descoberta lá de algum passado, é sempre um fragmento, longe de ser realmente a verdade sobre aquele contexto. Né? Ou seja, a ideia judaica, o conhecimento judaico é fantástico. E esse Bet tem uma relação com casa, tanto que a construção é uma casa. Então o sentido é casa, mas também tem outros sentidos e tem como número 2. Né? Aí é interessante que a terceira letra, outra coisa assim, bacana é que esse Bet ele é aberto, né? Ou seja, ele é aberto a possibilidades. O B
ocidental ele é fechado, ou seja, ele é mais engessado. E é interessante como a cultura ocidental ela é engessada em si, ela é mais fechada, não se abre tanto a uma liberdade de você ser criativo e você criar por si mesmo. Você está oprimido a um sistema, né? Então é também uma coisa interessante que eles citam aqui. A terceira letra não é um C, é o Gimel. Vou até mostrar aqui. E esse Gimel, que é essa letra aqui, tem uma forte relação com a segunda letra e também com a quarta que vai vir, né? E tem a ideia de você dar, do dom, de você fazer algo por alguém e etc. E tem como numeração 3. E tem também a ideia de equilíbrio entre a síntese, tese e antítese. No caso, o A e o B, aí vem o C. Ou seja, o mundo foi criado de uma maneira que nós não conhecemos. O B, nós começamos a criar o mundo através da cultura humana. E com isso, essa construção tem a ver com você repartir e melhorar o mundo ao seu redor. E eu vou falar só até o D, que é o Dalet. O D, eu vou mostrar aqui a letra. É interessante. Se a terceira letra é doar, Dalet é pobre. Então, ou seja, o Dalet tem uma relação com pobreza. Então, ou seja, você cria o mundo foi criado sem que nós possamos ter noção de como foi. O Bet, nós passamos a criar através da cultura um mundo melhor. Por isso que o povo judeu se sente responsável, porque ele se sente responsável em quê? Em fazer o mundo ser um mundo melhor, um mundo com mais paz, união, que é até hoje a missão judaica no mundo. Eles se sentem responsáveis pela paz do mundo, né? É muito bonito isso. Então, o Gimel, você doa, você ajuda, você reparte através do seu dom, através daquilo que você pode repartir. E o Dalet, que é o D, né, que tem como valor numérico 4, é a questão da pobreza. Né? É interessante também que é como se fosse um símbolo assim, né? Em cima e do lado, e não tem chão e não tem a frente. Isso tem uma relação de que a pobreza a gente não tem chão, né? Nós não temos apoio, não temos suporte, né? São pessoas sem suporte e que alguém precisa trazer suporte a ela. Ou seja, a letra hebraica tem uma relação moral imensa, e ética moral, né? E que nós precisaremos passar a observar, né? E é interessante que Dalet também tem a ver com realeza, ou seja, trabalha dois mundos opostos. O Dalet ao mesmo tempo é pobreza e ao mesmo tempo é realeza, ou seja, devemos tratar o outro, mesmo que seja pequeno, como alguém grande. Então, ou seja, a autocontradição também existe dentro do mesmo sentido. Né? Ao contrário do que o pensamento moderno acredita, da total literalidade das coisas. Então, o escrito da Torá está totalmente relacionado com essas palavras, com essas letras, e ao mesmo tempo com a conjunção das letras que vira as palavras e as numerações. Que, por exemplo, 26 tem uma ideia numérica de Deus, né? Yahvé. Então, eles vão quando eles escreviam, tinha uma relação numérica com vários sentidos aí. Então, assim, para quem tem a fé, no caso eu, por exemplo, nós vemos como é infinito o texto bíblico e para quem crê, como tem uma relação imensa com alguma experiência sobrenatural, uma coisa inefável, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos. Quando tiver mais tempo, eu vou pegar alguma citação bíblica aqui e vou tentar trazer, porque é muita informação. Mas a gente vai conversando mais sobre. Valeu!